Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do PodMed, o podcast da revista Ampla, a revista das Unimedes do Estado do Paraná. Eu sou a Louise Fiala e hoje a gente está aqui num episódio muito especial que faz parte da comemoração do aniversário de 45 anos da Unimed Paraná, que será celebrado no dia 18 de agosto. E para esse episódio nós estamos com o Dr. Alexandre Gustavo Bley, que é o diretor administrativo financeiro da Unimed Paraná. Entre tantas funções, o Dr. Bley também foi corregedor, vice-presidente e presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná, o CRM, além de também já ter atuado em outros cargos das diretorias das Unimedes Paraná e Curitiba. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Luiz. Para mim é uma satisfação estar aqui. Bom, doutor, a gente está, então, comemorando os 45 anos da nossa Unimed e eu gostaria de saber do doutor como que começou a sua história com o sistema. Bom, eu sou cooperado da Unimed Curitiba desde 1998 e ao longo de todo esse trajeto de 98 para cá, sempre muito ativo dentro da cooperativa. E em 2014 eu tive a oportunidade e a honra de ser presidente da Unimed Curitiba. Exerci então de 2014 a 2018 esse cargo junto com todos os colegas, membros da diretoria. E em 2018, então, eu fui para a federação e de 2018 a 2022 eu estive lá no cargo de diretor de mercado e comunicação e depois, agora de 22 até o ciclo de 26, eu estou no cargo do diretor administrativo financeiro, como você já citou. Então, é uma história aí que já tem aí algumas décadas. Então, desses 45 anos da federação, o doutor já acompanhou bastante coisa do que aconteceu aqui. Com certeza. Bom, doutor, e como a gente já conversa no nosso dia a dia, a gente fala muito da importância da saúde suplementar, às vezes é um tema até um pouco desconhecido para quem está em casa, as pessoas não entendem muito bem como funciona, às vezes até falta realmente uma valorização. Qual que é realmente essa importância da saúde suplementar para o país, para os beneficiários? Ótimo. Isso acho que é até importante para a gente desmistificar algumas coisas. A Constituição de 88, ela trouxe a questão da assistência à saúde poder ser livre para a iniciativa privada. E isso fez, então, com que existisse a questão complementar. Então, as estruturas assistenciais privadas, elas poderiam ser contratualizadas, eventualmente com o SUS, e, de forma complementar, fazer assistência ao setor público. E a saúde suplementar, ela vem exatamente para suplementar algo, além daquilo que é o Sistema Único de Saúde. Então, se criou um sistema que, na realidade, já existia algumas iniciativas, algumas operadoras, já existia uma iniciativa privada, porém não de forma organizada e regulamentada. Então, em 1998, veio uma lei, 9656, que instituiu, então, essa modalidade da saúde suplementar. E veio a Agência Nacional de Saúde e assim por diante. Então, criando as operadoras de planos de saúde, que até então eram empresas que vendiam planos de saúde. Então, aí, a partir daí, nós tivemos, digamos, um processo de organização da saúde suplementar. E por que isso é importante? A tua pergunta era da importância. Por que isso é importante? Porque, se a gente for analisar no mundo, não tem nenhum país da dimensão, com essa variação cultural, com a quantidade de pessoas, como nós temos no nosso país mais de 200 milhões de pessoas, que tem exclusivamente um setor público, universal, Sim, integral, de assistência à saúde. Então, a gente sabe das dificuldades que muitas vezes o setor público enfrenta. Então, a saúde suplementar, ela também tem uma função social, com certeza. Porque, digamos que não existisse a saúde suplementar, nós teríamos basicamente o SUS e, se a pessoa eventualmente não conseguisse um acesso ou algum tratamento no SUS, não teria outra alternativa a não ser de forma particular. E daí teria que pagar aquele valor inteiro, né, Exatamente, teria que pagar um valor inteiro e isso não seria acessível para uma parcela enorme da população. Então, a forma de se tentar fazer um contraponto a isso está muito dentro da estruturação da saúde suplementar, onde ela tem, por meio de uma natureza meio securitária, a condição das pessoas pagarem mensalidades e, num momento de necessidade, ter a utilização
né, do seu plano, de forma a não ter ali um pagamento, né, de um vulto maior. Então, eu entendo muito que esse papel de função social, a saúde suplementar ela tem exercido e bem. Sim, é uma segurança, igual o doutor falou, essa parte securitária, e essa possibilidade de você, todo mês, você consegue contribuir com o valor do plano de saúde, mas pensa, às vezes, um internamento, uma coisa de um valor que aí, às vezes, passa de 30, 40, 50 mil. A maior parte das pessoas não tem para dar. Não tem essa condição. E, às vezes, a pessoa diz, como eu já escutei, não, eu vou fazer uma poupança pequena e, né, vou ter lá uma poupança. Quando eu precisar, eu tiro esse dinheiro. Mas, do jeito que a medicina avançou, com tanta tecnologia e tal, o custo, né, às vezes, de uma internação que envolva uma UTI ou algum procedimento de maior complexidade, às vezes vai a poupança de uma vida numa internação. E às vezes você começou essa poupança hoje, o problema acontece no mês que vem. Infelizmente. Daqui 3 meses, não exatamente, tem, né? A gente não tem como prever. Bom, e a gente está falando justamente sobre essa parte de valores e tudo mais, o doutor até falou da mensalidade do plano de saúde. E uma coisa que muitas pessoas não entendem realmente é como funciona essa precificação. Mas por que eu tenho que pagar R$500, R$600? Por que tem reajuste? Como que funciona a precificação de um plano de saúde? Bom, a precificação ela vem muito de cálculos, né? São feitos cálculos atuariais, existe todo um processo de ciência numa precificação, não só de um plano de saúde, como de bens, de serviços de uma forma geral. Existe uma lógica, né, por trás de uma precificação. Desde fatores de epidemiologia de uma determinada região, onde uma operadora atua, a questões demográficas, as questões etárias, né? Existem cálculos que demonstram quais são as faixas etárias que têm mais demanda, menos demanda, né? Então, são vários fatores que vão fazer com que você, ao final, possa chegar num preço, né, para posicionar aquele produto, aquele plano de saúde para venda. Então, a precificação ela não é algo aleatório, né? É algo que ela realmente passa por diversos estudos, desde a utilização, frequência de determinados procedimentos em determinadas regiões, e por determinadas faixas etárias. Por isso que a gente vê, muitas vezes, né, dos planos de saúde, tem diferença entre as faixas etárias. E nessas nomenclaturas das operadoras, dos planos de saúde, o que significa quando a gente fala sobre custo-efetividade dentro da saúde? O custo-efetividade, ele está muito ligado à incorporação de tecnologia, né? Por exemplo, a gente tem um novo tratamento, um novo material, algo que veio como uma novidade, é feito um estudo para verificar se o custo que este novo material, esse novo procedimento vai ter, ele é proporcional ao benefício que ele vai trazer, que seria a efetividade, né? Inclusive, alguns países trabalham com limiares, né? Ou seja, colocam alguns valores de teto para dizer assim, olha, até tanto valor para um ganho de qualidade de vida nós vamos investir. Né? Então, a Inglaterra ela faz isso com muita, assim, de forma muito assertiva, né? E numa discussão muito aberta dentro da própria sociedade. Sim. Então, existem procedimentos que eles acabam não incorporando, porque na análise científica, com trabalhos científicos, demonstram que aquele incremento, aquela novidade, trouxe muito pouco de aumento de qualidade para justificar um aumento de custo. E aí é importante esse ponto. Por que isso? Porque essa natureza da saúde suplementar, do plano de saúde, ela tem muito a ver com o mutualismo. Tá? Então, o mutualismo, quer queira ou não, é como se fosse uma associação de pessoas que vão contribuir, né, para a formação ali de um volume financeiro, e as pessoas vão poder, a partir deste volume financeiro, se utilizar para os seus tratamentos. Então, a partir do momento que você incorpora algo que não é custo efetivo, você pode estar colocando em risco esse mutualismo. Sim. Né? Esse mutualismo que é o que mantém, né, a saúde financeira da saúde suplementar. A partir do momento que a gente tem uma quebra desse mutualismo, a gente pode colocar em risco uma operadora de plano de saúde, a gente pode, daí, consequentemente, colocar em risco
a própria assistência dos beneficiários que estão ligados a essa operadora. Sim. E, consequentemente, a gente pode estar quebrando aquela função social também da saúde suplementar. Então, é importante essa cadeia, né, toda, porque está tudo ligado. Sim. Né? Porque se você vem com um custo muito maior do que estava previsto e às vezes é para uma única questão, igual o doutor falou, não vai ter a efetividade esperada. Isso prejudica todos os que estão dentro daquele plano, né, doutor? As pessoas às vezes também não entendem essa questão de, eu tenho um plano de saúde, eu quero usar tudo que eu posso dentro do plano de saúde, às vezes não tem uma necessidade real, porque eu estou pagando. Mas esse estar pagando também é uma coisa um pouco, né, nebulosa. Tem essa questão que é o mutualismo, igual o doutor falou. É importante esse conceito, né? As pessoas entenderem de que a estruturação do plano de saúde ela passa exatamente pela coletividade. Né? Não é uma repartição simples, onde, por exemplo, as minhas contribuições elas ficam ali como se fosse uma poupança Sim. que eu estou fazendo dentro do plano de saúde. Não. Ficam num processo coletivo. Porque, às vezes, num determinado tempo, eu não usei o plano de saúde, mas aquelas minhas mensalidades estão auxiliando no tratamento de outras pessoas. Sim. E tem momentos que eu vou precisar e, então, as outras pessoas vão também estar colaborando ali para que o meu tratamento aconteça. Então, toda vez que a gente quebra esse mutualismo, a gente põe em risco todo o processo. É uma situação complicada, né, doutor? E assim, o doutor falou dessas novas tecnologias, a gente comentou um pouco sobre a precificação. Quando a gente traz o termo da inflação médica, ele está relacionado também a essas questões ou a inflação médica é uma coisa à parte? O que está certo esse termo? O que significa o termo da inflação médica? Que bom que você perguntou se está certo. Não está certo. Não é que não está certo. Na verdade, assim, as pessoas comentam muito da inflação médica. Eu não gosto desse termo. Por que eu não gosto desse termo? E explico. Inflação, quando a gente vai analisar o que é inflação? A inflação é uma variação de preço de um determinado bem ou serviço numa unidade de tempo. Então, lá no mês de março, houve uma mudança de preço, uma variação positiva de preço de um determinado produto, por exemplo. Né? Então, isso é um processo inflacionário. Quando fala inflação médica, dá a impressão de que é o médico o responsável ou o culpado por estar aumentando o custo. Né? E não é isso. Na realidade, a gente deveria de falar de inflação em saúde. Né? O médico ele é um elemento ali dentro, né, que pode ou não contribuir para esse aumento de custo. Se a gente for analisar até nominalmente, ou seja, os valores, a variação de valores dos honorários médicos, eu te diria que não é o grande fator que faz um aumento do custo, ou seja, que faz a inflação. Né? Muito pelo contrário. Então, eu entendo de que esse termo inflação médica realmente não é o mais adequado. Então, sim, quando a gente faz incorporações, né, você está trazendo, digamos, mais procedimentos, mais elementos para essa cesta, né, de produtos, vamos dizer assim, né, de possibilidades de utilização que podem contribuir para a formação de um processo inflacionário. Né? Claro que está muito vinculado, por exemplo, às demandas, né, que acontecem. Por exemplo, no período da pandemia, ali no auge da pandemia, 2020 para 2021, nós tivemos aí um aumento de mais de 500% em alguns insumos e materiais, mais de 500% de aumento. Deus, é muita então, uma variação extremamente alta. Não foi à toa, né? E a gente ainda está vivenciando isso, que o resultado operacional das operadoras nesses últimos anos tem sido negativo. No ano passado ainda fechou negativo, em que pese a imprensa ter demonstrado que houve lucro do setor, na realidade este lucro ele veio por meio do resultado financeiro, ou seja, aquelas provisões, o dinheiro guardado no banco para fazer frente às diversas obrigações da agência, provisões e tal, este dinheiro rendeu e este rendimento é que cobriu o resultado operacional. Não teve nada a ver com o negócio lá na ponta. Não teve, exatamente, porque o resultado da operação foi negativo. Né? Foi assim em 2021, foi assim em 2022, 2023. Então, assim, isso nos preocupa, porque o mais importante é que a mútua
ela está ligada diretamente ao resultado operacional, né? Então, o resultado operacional negativo levam a essa preocupação do mutualismo, em que pese a gente ter demonstrado, comparado a 22, né, 23 já foi um ano melhor, mas ainda com resultado negativo. Então, é importante esse processo da incorporação, e não só da incorporação, mas também a análise da demanda, né, para que a gente possa ter um equilíbrio aí mais adequado. Bom, e o senhor falou, então, dessa questão do mutualismo, dessa preocupação com as incorporações. Falando do equilíbrio do setor, como que a gente pode ajudar as pessoas, não sei se seria ajudar, mas conscientizá-las de maneira a entender como funciona de fato o setor e essa compreensão que muitas vezes falta. Tem a questão dessas discussões em torno das tecnologias, dos medicamentos, que também às vezes vêm com custos bem altos. Como que a gente conscientiza as pessoas e faz com que elas compreendam melhor, além dessa questão do mutualismo? Existe alguma forma da gente educar melhor as pessoas? Não só o beneficiário, mas todo o grupo que faz parte da saúde. Eu entendo que isso é um processo conjunto, né? São várias pontas, né? O beneficiário é uma ponta, os profissionais, né? Médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, né? Enfermeiros, quer dizer, todos os profissionais relacionados à saúde, os prestadores, né? As clínicas, os hospitais, né? As operadoras, né? Que estão a agência nacional de saúde, que coordena, né, que organiza todo o setor. Acho que são vários os atores e que todos precisam, primeiro, obviamente, ter uma maior transparência entre todos esses setores, entre todos os atores, né, desse setor, e buscar, digamos assim, esse processo educacional. Você citou a palavra, né? Acho que a gente precisa de mais fóruns, ou momentos como esse, né, de poder estar falando, né, aqui, com certeza vamos ter uma audiência grande, médicos vão estar assistindo, né, gestores, a população como um todo. Então, eu acho que é importante a gente sempre trazer essa discussão exatamente por conta dessa função social. Sim. Eu acho que nós temos aí um bem comum, né, e esse bem comum ele tem que ser cuidado, né? A saúde, ela é vital, ela é importante para todas as pessoas. E toda vez que você tem aí estruturas, né, que se juntam para poder lidar, para poder gerar, né, o bem-estar e saúde nas pessoas, essas estruturas elas precisam, digamos assim, desse processo da sustentabilidade. Então, eu acho que todos os atores eles precisam entender mais o seu papel. As operadoras elas têm que ter uma relação com o beneficiário, não somente ali da cobrança de um boleto e, eventualmente, da assistência, né? Mas existe um processo educativo aí. De uma forma geral, e aí estou falando como médico, a gente percebe que, muitas vezes, a população ela não sabe utilizar os serviços de saúde, né? Cito a minha especialidade. Às vezes, uma pessoa ela tem lá uma dor na perna, acordou com uma dor na perna e ela tem uma preocupação, o que pode ser aquilo, ela marca uma consulta com o ortopedista, com o reumatologista, com o vascular, com o neurologista, ela marca várias consultas, né, para poder resolver aquilo. Então, às vezes, a falta de um melhor gerenciamento, né, de um entendimento, faz com que as pessoas, às vezes, quer queira ou não, possam até estar desperdiçando, né, uma parte aí de valores, né, que poderiam estar sendo utilizados de outra forma, né? Então, eu entendo que também é papel da operadora auxiliar os beneficiários nessa jornada, né? A construção de jornadas. A grande dificuldade é que assim, a gente precisa ter confiança, né? A confiança mútua, né? E aí é um processo de tempo. Com certeza. Né? É um processo de conquistas, de transparências, onde as pessoas elas enxerguem as operadoras de plano de saúde como realmente parceiras. Elas estão ali para auxiliar no cuidado da saúde. Né? E às vezes a gente percebe que, né, não é dessa forma que as pessoas enxergam. Então eu entendo assim, o papel também da imprensa, né?
em divulgar, em trazer. Muitas vezes a gente fala muito dos problemas, né? E a gente não fala das coisas boas que são feitas. Com né? certeza, doutor. Então, acho que precisa aí ter uma reeducação, né? Para que a gente possa construir momentos melhores. Né? Daí tem aquela outra ponta, né, doutor? Quando a gente fala de compreensão sobre como funciona, sobre o que pode e o que não pode, a gente recai muito na questão da judicialização também. É um tema que tem cada vez mais crescido, aparecido aí dentro do setor da saúde suplementar, aumentaram os casos das judicializações na saúde. Como é possível a operadora lidar também com essa questão? E isso também, né, combina com o que a gente falou da educação, das pessoas entenderem como funciona, a questão da cobertura e tudo mais. Mas como se preparar com essa questão também? A judicialização hoje ela é um fator assim, importantíssimo, porque o judiciário ele tem, quer queira ou não, assumido um pouco o papel da gestão. Uhum. E entendo que não é a forma mais correta, mais adequada. Hoje nós temos aí em torno aí de 500 mil ações no Brasil, né, que ainda estão em curso relacionadas à judicialização em saúde. Né? Estamos falando só em saúde. Em saúde no Brasil, né? Não aqui só no nosso estado. Então, é um volume muito grande de demanda. E muitas dessas demandas, elas vêm por conta de uma negativa de cobertura. Né? Então, houve uma solicitação. Essa solicitação foi avaliada dentro de uma operadora. E nessa avaliação resultou de que aquilo não tem uma cobertura ou não teria uma pertinência para a liberação. E aí, obviamente, as pessoas vão buscar outros caminhos. Algumas pessoas entendem, né, recebem aquela negativa e entendem ser plausíveis. Às vezes o próprio profissional que fez a solicitação entende, não, realmente temos aí outras alternativas, outras formas da gente lidar e se consegue chegar a um consenso, a um senso comum para se resolver. Mas, por vezes, não. E aí vai para o judiciário e muitas vezes o judiciário ele não tem essa análise de uma custo-efetividade ou não tem uma análise até do processo de cobertura. E por que é importante? Porque até para precificação, voltando um pouquinho daquilo que a gente falou lá, é importante, quando você vai precificar, você tem dentro da base ali o teu custo. Né? E como é que você vai precificar um plano de saúde se você não tem uma base de custo? Sim. A base de custo que os planos utilizam é o rol da Agência Nacional de Saúde, né? Que é um rol extremamente ativo. Por que eu digo ativo? Porque hoje, a cada 6 meses, ele é renovado. Então, se novas coisas aparecem, novos procedimentos, materiais, medicamentos, eles são avaliados e podem ou não ser incorporados. E quando não são incorporados, eles não são incorporados com embasamento científico. E não simplesmente porque não querem incorporar. Sim. Então, a partir do momento que vem uma solicitação de algo que está fora do rol, a princípio, esta cobertura, essa negativa, perdão, de cobertura, ela tem o porquê de existir. Sim. Porque se você começa a fazer liberações de algo que está fora, você quebra a tua precificação. Sim, você não tem como prever Quebrando mais. a tua precificação, exatamente, você perde essa previsão e você está colocando em risco o quê? Novamente, o mutualismo, que é a base de manutenção de todo o setor. Como a gente sempre volta nessa questão, né, doutor? Isso. Tudo acaba impactando lá o mutualismo. No mutualismo. E no final das contas vai impactar em quem? No bolso de todo mundo. Por quê? Porque uma vez terminado um ciclo, quando vai vir aumentos de plano de saúde, analisa-se tudo aquilo que aconteceu durante o ano. E aí isso se repassa no preço. E o que a gente começa a perceber? Esses valores vão subindo, as mensalidades vão ficando mais caras e vai dificultando ainda mais o quê? As pessoas a bancarem. Hoje tem pesquisas que demonstram 80%, 85% das pessoas estão preocupadas em não manter o plano de saúde. Porque, quer queira ou não, há muitos anos a gente vivencia uma situação econômica no nosso país. Né? Então, ao final das contas, desde um processo de judicialização, algo de não cobertura, isso impacta no bolso de todos. Mesmo que essa pessoa não tenha usufruído
mas vai impactar no bolso dela por conta exatamente da questão do mutualismo. Então, a preocupação que a gente tem com a judicialização é exatamente esta quebra. Né? Acho que não seria o papel do judiciário ser o gestor. Claro, se existe abuso por parte de uma operadora, se existe abuso, né, uma negativa que não está adequada, não tenha dúvida nenhuma. É função também do judiciário fazer esse fator moderador e chegar e dizer assim, opa, não é bem isso, você tem um contrato, você tem que seguir esse contrato. Né? O que a gente mais questiona na judicialização é esse outro fator que, quer queira ou não, põe em risco, né? Põe em xeque todo o setor. Sim, é esse exagero, né, doutor? E essas questões, igual o doutor citou, que muitas vezes não tem embasamento, é só porque teve uma negativa pertinente, e a pessoa busca ali a judicialização e muitas vezes vem contra o operador uma questão que não era para estar acontecendo, né? Aceita esse processo e tudo mais. Né? A gente está falando, quer queira ou não, de relacionamento humano, né? De relação humana. E às vezes existem conflitos de interesse, né? Existem fraudes, né? Tivemos aí recentemente uma série de reportagens que inclusive saíram muito, as seguradoras, né? Trouxeram isso, as operadoras que são seguradoras trouxeram muito isso de fraudes que estavam acontecendo em reembolsos, né, de planos de saúde. Então, assim, infelizmente, a gente tem essas situações, né, e por vezes até o judiciário acaba, né, sendo utilizado, né, para isso. Né? Então, a gente entende que deveria existir uma racionalidade maior. Né? E o próprio judiciário já tem instrumentos, o Conselho Nacional de Justiça, de forma muito assertiva, tem trazido aí orientações, né, para os diversos tribunais, para os juízes, no sentido de buscar auxílio de estruturas como o NatJus, né, que são estruturas que vão avaliar essas questões relacionadas à saúde à luz da ciência, né, até para dar recomendações, para auxiliar os juízes na hora de decidir. Né. Existem os próprios pareceres dentro do Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, com as suas sociedades de especialidade. Existe a figura do médico desempatador, né, um terceira opinião, que eu acho que é muito importante, né, e que deveria ser levado em conta, e muitas vezes não o é no judiciário. Afinal de contas, é um outro profissional externo, da operadora, externo ali, da assistência, né, que está avaliando o caso e dando ali um desempate. Então, assim, existem mecanismos, né, que precisam ser melhor utilizados para que a gente possa também diminuir aí o processo da judicialização. Além daquilo que a gente falou antes, um processo educativo, né, educacional, aí, de conscientização de todos. Com certeza. E falando então mais sobre essa questão da sustentabilidade do setor mesmo, doutor, que a gente falou sobre esses vários desafios nessa parte administrativa e financeira. Como que a Unimed atua para buscar essa sustentabilidade? Que ações que são vistas dentro da Unimed nesse sentido? Ótimo. Então, assim, a sustentabilidade ela é ampla, né? Quando a gente fala o termo, ele é amplo, né? Vai desde um processo de uma adequada contratualização de serviços, né? Porque o sistema Unimed ele é muito grande, ele está presente hoje, né, em 90% do território nacional, né? Então tem uma capilaridade muito grande. Sim. Né? Tem um número de clientes muito grande. Nós temos aí quase 19 milhões de clientes no Brasil. Quase aí 10% da população, muita gente. Tem Unimed. E aí você precisa de estruturas assistenciais. Né? Então, o sistema Unimed, para ter tudo próprio, seria inviável. Né? Em que pese a gente está aí num processo de maior verticalização nos últimos anos, mas sempre o sistema Unimed trabalhou com uma rede parceira. Então, a contratualização dentro de redes parceiras, né, de uma forma muito realmente transparente e parceira, ela é fundamental, né? Mas passa muito por o processo por um modelo, o modelo atual de remuneração também que a gente tem. Né? E aí o sistema Unimed tem já algumas iniciativas para mudanças desses modelos. Né? Começando a trabalhar muito com o desfecho, com a forma com que foi o resultado daquele atendimento, né? Com a qualidade prestada. Então, isso é fundamental. No final das contas, assim, é pagar bem, mas pelo resultado, pelo aquilo que realmente você trouxe
né, de melhoria, né, na vida, na saúde, no bem-estar daquela pessoa. Então, a gente tem trabalhado muito no que se chama de remuneração por valor, né? Então, existem várias iniciativas já dentro do sistema, com especialidades médicas, com alguns hospitais, com clínicas, aonde existe já esse olhar da entrega, da qualidade, daquilo que você está tendo de produto final do teu trabalho e você ser remunerado por isso, né? Isso, quer queira ou não, auxilia muito na diminuição do desperdício. Porque o modelo atual, que é aquele modelo baseado na utilização, então assim, utiliza, paga, muitas vezes essa utilização não é adequada. Como aquele exemplo que eu citei, né, da procura por vários especialistas, e sendo que às vezes um só já daria conta, ou se tivesse, né, um processo de jornada de direcionamento. Então, essa diminuição desse desperdício, que inclusive tanto na Europa quanto nos Estados Unidos existem trabalhos muito sérios em cima disso, esse desperdício chega na casa de 25% a 30% do custo total. Nossa. Então, para a gente poder ter uma magnitude, o custo total da saúde suplementar no ano passado foi em torno aí de 240 bilhões de reais. 240 bilhões de reais. Então, se a gente pensa que existe desperdício, às vezes num excesso de exame, num algo desnecessário, numa fraude, né? Tudo isso, se você colocar lá 30%, nós estamos falando aí de mais de 70 bilhões de reais que poderiam estar sendo empregados de uma forma muito mais adequada, né, numa mútua. Então, realmente o processo de conscientização é importante, né? O Sistema Unimed tem trabalhado isso, né? E também com os seus parceiros, né? E eu acho que momentos como esse, né, de conversa, de poder estar explicando, trazendo esse assunto à baila, né, é fundamental para que as pessoas possam, né, ter aí essa consciência, né, de um uso mais adequado também do plano de saúde. E justamente eu ia perguntar sobre isso, doutor, esse uso consciente do plano. Até há pouco tempo a Unimed estava falando mais sobre isso, tiveram algumas outras campanhas de outras entidades de saúde, até em função dessa questão do reembolso, que veio muito do reembolso, não, das fraudes também no reembolso, que vieram muito à tona. Quando a gente fala de uso consciente, a gente pensa muitas vezes só nisso, não fazer tanto exame, mas como que o beneficiário pode ter esse uso mais consciente? De que maneiras a gente abrange esse tema? É pelo exame, é pela ida ao médico, como que pode ser a questão de usar a carteirinha da maneira adequada? O que é isso na prática? Ok. Bom, o uso consciente, ele, óbvio, vai desde dessa utilização, como você falou, mas eu acho que ele começa antes, né? As pessoas começarem a ter um pouco mais da percepção da questão da sua saúde, né? Do autocuidado. Porque a gente tem que ter aí uma ideia um pouquinho diferente. As pessoas pensam muito assim, eu vou ao médico para tratar algo, né? A gente tem que começar a ter muito mais o fator de prevenção do que necessariamente a gente ter que ficar correndo atrás no momento de tratamento, né? Então, eu acho que o uso consciente ele passa muito por parte da operadora na promoção, ou seja, sempre está trazendo informações, e aí o Sistema Unimed faz isso de forma muito intensa em redes sociais, né? Sempre tem as dicas relacionadas à saúde, às vezes um hipertenso, receitas para né, algumas coisas relacionadas para o hipertenso, de comidas, o que pode e não pode comer, para quem tem um problema de colesterol e assim por diante, né? Então, assim, acho que o papel da operadora muito nessa questão da promoção, e o Sistema Unimed faz isso muito bem. Agora, por parte do beneficiário e também dos profissionais, né, esse olhar mais da prevenção, né? Então, conhecer melhor, entender os seus problemas, de que forma que essa pessoa pode contribuir, né, para que evite uma piora do seu estado. Para não deixar lá na última hora para ir realmente buscar uma ajuda. Exatamente. Então, assim, esse processo da prevenção é fundamental. Obviamente que isso vai também se utilizar das questões assistenciais, mas vai muito da leitura e do autoentendimento, né? Então, assim, a necessidade
da alimentação adequada, a necessidade, né, da atividade física, a necessidade de se ter aí a retirada, né, dos vícios, e esses vícios sociais, como a gente fala, a bebida, um fumo e tal. Então, eu acho que são vários fatores que as pessoas têm que começar a repensar, né? Porque, normalmente, e aí, médico que sou, a gente vê isso no dia a dia do consultório. As pessoas, poxa, doutor, mas por que foi acontecer? Poxa, e agora essa dor e esse incômodo. Mas se você for avaliar, tudo aquilo que ela está passando são situações que poderiam ter sido evitadas, né? E muitas vezes a gente fala. Né? E evitadas às vezes de maneira simples, né, doutor? Isso, a gente fala, explica para os pacientes, olha, vamos combinar, vamos fazer assim, assim, assado e tal. E aí, por N fatores, as pessoas acabam não fazendo. Então, esse uso consciente, ele passa por isso, né? Esse autocuidado. E aí, obviamente, a partir do momento que eu necessito da assistência, de que forma? Qual vai ser a minha jornada por isso? Né? E não a pessoa que a gente percebe muitas vezes fica perdida e, né, começa, vai aqui, vai ali, e muitas vezes não vê o seu problema resolvido, né? Mas está utilizando e de forma que não muito adequada. Por que não adequada? Porque está utilizando do sistema, está tendo um gasto, porém isso não está sendo efetivo para ela. Não está resolvendo o problema dela. Né? Então, acho que é importante essa linha, que começa lá atrás, antes do problema acontecer. É todo um processo. Exatamente, é todo um processo. Bacana, doutor. Bom, das perguntas que eu tinha preparado para esse momento, a gente abordou todas, conversamos mais até. Eu gostaria de saber do doutor agora, se tem alguma questão que o doutor gostaria de trazer, que a gente não conversou, alguma coisa relacionada à sua jornada, à sua diretoria, ao próprio aniversário da federação, pode ficar à vontade. Bom, agradeço também essa oportunidade. Eu acho que o sistema Unimed ele é um sistema que está se fazendo aí 57 anos, o sistema como um todo. A primeira Unimed ela foi formada em Santos, em 1967. Então, nós estamos completando 57 anos aí de sistema. Aqui no estado iniciou em 71, né? Então temos aí também uma jornada aí mais de 50 anos. E a federação ela tem um papel extremamente importante porque a federação ela congrega todas as Unimedes do estado. Né? Nós somos 22 singulares no estado e mais a federação, ou seja, 23 estruturas, né, Unimedes que abarcam todo o estado do Paraná. Né? Então, existe aí uma função da federação muito do processo de integração dessas Unimedes, que são unidades autônomas, né? Cada Unimed é uma unidade autônoma, em que pese está na mesma bandeira, a mesma marca, Unimed, mas são autônomas. E, ao mesmo tempo, a federação, além desse processo da integração, ela tem que ter muito essa visão da sustentabilidade, né? Da responsabilidade que o sistema Unimed tem para com os seus beneficiários, para com os médicos, para com as estruturas que são parceiras, que dependem dos valores que a Unimed também repassa para elas, para assistência. Né? Então, a federação ela tem este papel de esse olhar geral para o Estado, né? E trabalhar muito essa questão da sustentabilidade. Então, é bacana você ver que são 45 anos de história. Né? Acho que são 45 anos de história muito bem vividos, com sua função sendo muito bem executada. E por que eu posso dizer isso? Porque são 45 anos de sucesso aqui no nosso estado. Né? Nós temos aí o maior market share, ou seja, a maior participação de mercado da saúde suplementar está na marca Unimed, e isso não se conquista à toa. Não. Isso é sintoma de credibilidade dentro da sociedade, e essa credibilidade ela vem pela entrega. Né? Ela vem pela qualidade, ela vem pela preocupação que o sistema Unimed tem em realmente procurar entregar o que é o de melhor, né? Mais qualificado para os seus beneficiários, para as pessoas que procuram, né, a sua assistência. Então, assim, dá um orgulho enorme, né, a gente poder enxergar esses 45 anos, ver tudo que foi construído, né,
e também poder saber que algum tijolinho ali, né, a gente também está podendo contribuir. Então, realmente é uma satisfação e a gente espera que os próximos anos também sejam aí de muito trabalho, que os próximos anos também sejam aí de muitos bons resultados, mas que principalmente a gente consiga continuar aí contribuindo aí para o bem-estar e para a saúde aí do povo paranaense. Legal, doutor. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação do senhor aqui conosco no podcast. Muito obrigada, foi um bate-papo super rico. Eu tenho certeza que quem acompanhar vai gostar, vai se interessar. E a nossa intenção de que conheçam mais ainda sobre como funciona o setor da saúde suplementar, a Unimed, enfim, todos os desafios, as conquistas que englobam esse setor. Então, muito obrigada mais uma vez, doutor. E estamos à disposição para as próximas conversas. Quando o doutor quiser vir aqui conversar conosco, está super convidado. Obrigado. E esse foi mais um episódio do PodMed. Você acompanha esse episódio e todos os outros no Spotify, no YouTube e no site da Revista Ampla. Muito obrigada e até a próxima.